E começando a revisão do episódio 15 de Boruto. O episódio tem início várias semanas após a situação que vemos no episódio anterior. O doujutsu do Boruto não se ativou desde então e a vida segue normalmente. Porém, ainda existe um problema relacionado sobre o que vai acontecer com a Sumire. Vemos Sai, Shikamaru e Naruto conversando sobre o assunto. O Shikamaru aparenta estar desconfiado sobre o que teria feito a Sumire parar no último minuto, e o Sai explica que foram seus amigos. Depois de estar sozinha por tanto tempo, a vida que ela tinha com seus amigos foi muito divertida. Tudo o que nós já sabemos, mas é claro que dando uma certa maquiada, não revelando que haviam alunos da academia por lá quando o Shikamaru pergunta, claramente em defesa da Sumire, porque com o Shikamaru o buraco é mais embaixo. Porém, não garantindo a volta da Sumire para a academia. Enfim, prosseguindo, após uma cena com as crianças formando times para mais um exercício e também preocupadas com a situação da Sumire, vemos o Shino tendo uma conversa com Iruka, onde descobrimos que a Sumire está sob custódia da polícia e provavelmente ficará sob vigilância quando fosse solta. Imagino que é algo parecido com o que acontece ao Orochimaru. Mas ainda assim não havia garantia de que alguém como ela retornaria para a academia. Sendo assim, o Shino se prontifica em cuidar dela, a tornando sua discípula se ela puder voltar. Em seguida, após mais alguns acontecimentos, o Shino vai conversar com ela pessoalmente e aconselha a Sumire em sua decisão, pois a detenção dela já estava acabando. E assim como eu estava supondo na revisão passada, a punição dela seria mais leve, não só porque talvez o Naruto tenha mexido uns pauzinhos, mas também porque não houve feridos graves. Um detalhe interessante é que o Shino diz que ela não tem mais o Gozu Tenno em seu corpo, porém sabemos que ela ainda tem um resquício do Gozu Tenno, claramente mais um detalhe que o Sai está escondendo de todo mundo pelo bem dela. Provavelmente o Naruto tá fazendo vista grossa pro assunto. Eu percebo pelo modo que o Naruto sempre tenta desconversar quando o Shikamaru tenta questionar o Sai e tudo mais, né? Enfim, eu nunca poderia imaginar que um personagem tão apagado como o Shino ganharia tanta personalidade e cresceria tanto como personagem na sequência. Foi graças ao fato dele continuar acreditando em seus alunos, assumindo toda a responsabilidade pelas ações deles, que o Naruto permitiu que eles continuassem suas investigações por conta própria, o que culminou na solução do problema. Agora ele está fazendo a mesma coisa pela Sumire, literalmente colocando o cu na reta, assumindo o papel de ser seu vigia e mentor. Pois bem, a história vai seguindo, as crianças fazem mais um exercício de treinamento, o Mitsuki mostra mais habilidades novas, né? Ele pode lançar agulhas ocultas pela boca, algo semelhante a Shizune, e o legal dessa cena é que enquanto tudo acontece ouvimos o tema principal de Boruto, Kaze ni Nare em sua versão cantada, muito foda, apesar de não se encaixar muito bem no momento, né? É uma música que se encaixa melhor com uma finalização de vilão ou algo do tipo, um momento mais épico. Enfim, a Sumire volta para a academia e temos uma cena mostrando todo o carinho que seus colegas têm por ela. E sendo sincero, em qualquer outra circunstância eu não teria gostado da ideia da Sumire voltando para a academia. Até porque não tem muito motivo para isso, diferente do Mitsuki que esconde suas habilidades, os adultos já sabem do que ela é capaz. É até injusto com as outras crianças, porque ela está pelo menos no nível Chunin. Seria até mais plausível ela saindo dessa situação se tornando uma Anbu. Mas apesar de tudo, eu devo dizer que eu comprei a justificativa que eles deram aqui. Não foi algo jogado, ela não voltou para a academia porque sim. Ela voltou para a academia graças aos esforços do Shino, que se tornou seu vigia e mentor para que ela pudesse ter uma vida normal em meio aos seus amigos. Só lembrando que a maioria das crianças não sabem que a Sumire é a responsável pelos incidentes, apenas o grupinho principal ali. Bom, logo após, finalmente chegamos ao momento mais importante do episódio, com revelações que mudam toda a nossa compreensão, ou pelo menos a minha, sobre certos personagens e eventos que vimos até agora. Vemos o Naruto entregando ao Sasuke o que parece ser um pergaminho com informações sobre o Gozu Tenno. E o Sasuke diz que era difícil de acreditar que o Danzo chegou tão perto de um Hyujutsu da Kaguya. Então sim, meus amigos, no final das contas,
tudo estava relacionado de alguma forma aos Otsutskis, talvez não da forma como muitos imaginavam. Eu mesmo imaginava que o Nue seria como um Kushiuze do Momoshiki, mas ainda assim uma revelação importantíssima. E como eu estava supondo na revisão passada, deve existir uma ligação entre essa dimensão e as linhagens descendentes da Kaguya, que automaticamente explica a necessidade das células do Hashirama para abrir o portal que invoca o Nue, a ligação entre o Doujutsu do Boruto, o Nue, o Chakra Fantasma e aquela dimensão, além de abrir a possibilidade para a existência de outros Ryujutsus criados pela Kaguya que podem muito bem cair em mãos erradas. Lembrem-se que o Orochimaru queria o Gozu Tenno. Agora tentem imaginar quantos Ryujutsus da Kaguya ele pode ter nesse exato momento, ou quantos Ryujutsus como esse podem estar nas mãos de futuras ameaças. E se levarmos em consideração de que talvez esses Ryujutsus sejam armas criadas pela Kaguya para combater o Momoshiki ou outra ameaça, até porque fica meio difícil imaginar que só o exército de Zetsus daria conta, significa que esses Ryujutsus podem muito bem colocar Naruto e Sasuke no bolso. Porque o Nue é apenas uma bomba, é meramente isso. Mas vai saber o que mais existe além dele. Barreiras que impedem o uso de chakra, um selo que deixa o usuário super poderoso, talvez usado para dar um boost nos Zetsus originalmente, um ninjutsu de selamento super poderoso, invocações de outros seres interdimensionais que podem estar no nível de um biju? Vai saber, as possibilidades são infinitas. Eu só sei que a partir de agora, Naruto e Sasuke não são mais invencíveis, não são mais inalcançáveis por vilões que não estão no mesmo nível deles. Em seguida, vemos o Toneri trazendo mais alguns enigmas à tona. Ele diz que o portão aberto pelo Nue foi selado e o Jugan ainda não virá por enquanto. Esse Jugan que o Toneri se refere significa olho puro, e dentro do contexto da cena é bem provável que ele está se referindo ao Doujutsu do Boruto, ou seja, algo completamente novo, não é um Byakugan ou um Tenseigan incompleto. Mas pelo próprio nome, olho puro, imagino que tenha algum lance de olho ancestral, despertado pelo Otsutsuki que deu origem a toda a linhagem, ou algo do tipo, mas vamos esperar para ver. Enfim, logo após vemos uma rachadura no ar, indicando que o ambiente da Lua está se deteriorando, e provavelmente o Toneri será obrigado a ir para a Terra quando as coisas se tornarem insustentáveis. E com quase toda certeza vai se tornar um mestre para o Boruto e ensiná-lo como usar seu misterioso Doujutsu, pois aparentemente ele é o único que sabe de alguma coisa. Prosseguindo, após o Toneri dizer que os deuses chegarão, temos a visão de um mundo aparentemente desolado, onde vemos o Momoshiki saboreando um fruto no que parece ser um Shinju cortado. Até que o Kinshiki chega dando algumas informações ao Momoshiki, usando termos difíceis de interpretar, dizendo que encontrou lágrimas no mundo da Kaguya e que a curvatura do espaço era de 16%. O Momoshiki também diz que deveriam esperar para fazer a colheita, entre aspas, naquele mundo, mas o Kinshiki responde dizendo que uma curvatura tão alta deve ser relatada ao clã, é a lei. Cara, é impressionante como um trecho de diálogo tão pequeno pode dizer tanta coisa. Aqui já temos a noção de que existe um sistema hierárquico entre os Otsutskis, onde a Kaguya seria a responsável pela colheita do Shinju no mundo de Naruto. Certamente todo mundo com o Shinju tem um Otsutsuki que cuida daquele Shinju, responsável por aquele Shinju, e pelo diálogo entre Momoshiki e Kinshiki, eles seriam algo como inspetores, que avaliam a colheita e punem os transgressores. Mas talvez o fato mais importante é que todos eles respondem a uma autoridade maior, o clã Otsutsuki original que ainda existe. Não é só a Kaguya, não é só o Momoshiki, não é só o Kinshiki. Provavelmente existem vários Otsutsukis e um líder que está acima de todos. Parece que aquela minha teoria, a misteriosa história por trás do selo, está começando a acertar em alguns pontos aqui. Tudo leva a crer que os Otsutsukis plantam os Shinjus em vários mundos para continuarem imortais e poderosos como deuses, colhendo os frutos de chakra um tempo depois, mas talvez apenas as castas mais altas,
que podem comer os frutos mais poderosos. Sendo assim, vira e mexe algum Otsutsuki de casta inferior, responsável por cuidar de um Shinju, acaba roubando um fruto poderoso. E talvez a curvatura do espaço seja algum indicativo de que o Shinju naquele mundo cresceu extremamente poderoso, e a Kaguya precisava relatar esse fato ao clã. Agora eu me pergunto, será que a Kaguya na verdade desobedeceu e pegou o fruto de chakra para si, para enfrentar alguém, talvez o líder do clã, e os Otsutsukis que foram com ela eram na verdade renegados, uma facção oposta ao que o clã estava fazendo? Talvez por isso que a Kaguya temia o Momoshiki. Ela não temia o poder do Momoshiki, ela temia a possibilidade de quando ele fosse inspecioná-la, visse o que eles estavam fazendo e informasse ao clã. Lembrando que vocês não devem levar aquela versão da historinha da Kaguya no anime em consideração. Aquilo foi filler, não conta na história, vai contra as informações do Databook 4. Segundo o Databook 4, a Kaguya veio junto com o clã atrás do fruto por motivos que não entendemos. E o Shinju se alimentava do sangue das guerras e conflitos, ou seja, ele precisava de um mundo mergulhado em constantes conflitos para gerar um fruto de chakra poderoso. Talvez ela estivesse cansada de ver o que o clã estava fazendo e ficar sentada sem poder fazer nada para ajudar aqueles mundos. Mas vou deixar esse assunto para outro vídeo, né? Não vou me aprofundar muito na revisão. E por fim eles começam a se preparar para a viagem e assim o episódio termina. Agora, terminando o vídeo, basicamente falei tudo que eu queria sobre o episódio. Até porque não teve muito que se comentar a não ser seu final, onde tivemos grandes revelações. Mas como eu prometi na revisão passada, darei uma rápida visão geral deste primeiro arco. E já para início de conversa, considero este o melhor começo que Boruto poderia ter tido. Tivemos uma qualidade técnica impressionante, a trilha sonora, traços e animação estavam comparáveis a alguns animes de temporada atualmente. Claro que a animação oscilou entre os episódios, tendo seu ápice de qualidade nos episódios 1 e 14, mas no geral tudo se manteve numa qualidade bem constante durante todo o arco. A ideia de criar um arco exclusivo para o anime, apresentando os novos personagens para os fãs mais antigos e o universo de Naruto para os fãs mais novos, que talvez nunca acompanharam Naruto na vida, foi muito melhor do que se tivessem partido diretamente para o conteúdo do filme, que é uma história muito mais focada no desenvolvimento do Boruto, onde ele resolve seus problemas e conflitos pessoais com o Naruto, ou Gaiden, que foi um conteúdo muito importante para o desenvolvimento da Sarada, porém foi uma história focada nela, que nada tem a ver com Boruto, o protagonista que dá nome à série. Apesar de ter um tom mais leve e um enredo mais simples em comparação ao que vimos no começo de Naruto, até porque um tom mais pesado ao estilo do que vimos no arco do País das Ondas também não combinaria muito bem com o momento atual, onde o mundo ninja está em relativa paz, todas as vilas estão unidas, os ninjas não são mais tratados como armas e além disso o protagonista ainda é uma criança comum, com uma família normal, amado por todos à sua volta e não passou por certas provações. O Boruto é um personagem com um background completamente oposto ao do Naruto e cresceu em um mundo ninja que passa por uma realidade completamente diferente. Não tem como encaixar um drama equivalente ao do Naruto ou um primeiro arco equivalente ao arco do País das Ondas aqui. Até porque o primeiro grande arco de Boruto que poderíamos comparar com o arco do País das Ondas nem começou no mangá. O que está acontecendo no mangá aparentemente é apenas um prólogo. Sem falar que este é um arco de introdução, como eu já falei anteriormente, onde nos é apresentada a nova geração e o novo mundo ninja de forma mais abrangente do que vimos durante o filme, o Gaiden, ou no próprio mangá que está sendo lançado atualmente. Por exemplo, o Metal Lee, que é um personagem que anteriormente só conhecíamos de vista, finalmente teve a oportunidade de mostrar sua personalidade, quem ele é realmente. O Mitsuki, um dos personagens do time principal, teve praticamente todo o seu desenvolvimento de caráter neste arco. Ele teve mais participação dentro da história e o conhecemos melhor por este arco do que por todos os materiais relacionados a Boruto até agora, incluindo seu próprio one-shot.
A inclusão de novos personagens como Denki, Sumire e Yuabe, cada um com seus próprios objetivos, habilidades únicas e dramas pessoais. Tivemos lutas em quase todos os episódios, com vários personagens da nova geração mostrando suas habilidades em várias combinações diferentes, fazendo um ótimo uso de trabalho em equipe e estratégia. Inclusive foi onde o Shikadai brilhou, sendo o personagem mais bem explorado de todo o arco, mostrando em menos de 10 episódios mais do que o próprio Shikamaru foi capaz em quase toda a sua participação em Naruto. Também tivemos um grande desenvolvimento na relação entre os personagens, trabalhando nos laços de amizade e companheirismo entre Boruto e seus colegas, além de construir todo o drama familiar entre Boruto e Naruto que vemos sendo resolvido durante o filme, mostrando que a situação entre eles não é tão simples assim, e tornando muito mais compreensível a posição que vemos o Boruto tomando durante o filme. Ele não é um garoto arrogante que se acha melhor do que todos e não dá a mínima para o trabalho em equipe, ou simplesmente é um garoto mimado querendo a atenção de seu pai sem razão. Vemos que ele se preocupa com seus amigos, consegue trabalhar muito bem em equipe usando suas habilidades em diferentes combinações, não menospreza alguém sem razão e o Naruto realmente estava trabalhando além do necessário, ao ponto de que o Boruto quase não via ele em casa. E vendo tudo isso, eu me pergunto se talvez não tivesse sido melhor para Naruto ter um arco assim antes do arco do País das Ondas. Nem que fosse apenas para trabalhar melhor a relação entre o time 7 e os laços de amizade e compreensão mútua, mesmo que de forma platônica entre Naruto e Sasuke, pois convenhamos que o time 7 sempre foi disfuncional nesse quesito. Na maior parte do tempo vemos eles não se comportando como um time ou como amigos. A relação de amizade entre o time inteiro era algo que ficava muito mais subentendido nas entrelinhas. Sabíamos que eles se preocupavam uns com os outros, que Naruto e Sasuke enxergavam o time 7 como uma família, tínhamos alguns flashbacks do Naruto e da Sakura mostrando momentos de confraternização entre o time, mas não era num contexto muito claro. Talvez por isso que tanta gente tenha dificuldade de entender as motivações do Naruto em querer resgatar o Sasuke ou considerá-lo um irmão. Pois o que mais vimos foram momentos de conflito, Naruto e Sasuke brigando, Sasuke tratando a Sakura como merda, Sakura tratando Naruto como merda, quando na verdade o time passou um ano inteiro junto e aconteceu muito mais entre eles do que vimos sendo mostrado. Bom, agora falando do enredo em si, como eu falei anteriormente, foi algo bem simples, nada super original ou impactante, mas serviu ao seu propósito de manter o fã entretido, dando origem a várias teorias e discussões pela internet afora. Devo dizer que fazia muito tempo que não via o fandom tão ativo assim. Mas como nem tudo são maravilhas, também tivemos problemas, que foi uma certa estagnação do enredo entre os episódios 3 e 9, onde o mistério envolvendo o Nue e o Chakra Fantasma não progrediu e os episódios estavam ficando com uma estrutura muito parecida. Era sempre aquela historinha, alguém acabava sendo controlado pelo Chakra Fantasma, acontecia uma luta e continuávamos sem pistas ou respostas. Mas ao mesmo tempo, devo levar em consideração que o Chakra Fantasma serviu como uma ferramenta para criar conflitos que nunca aconteceriam em circunstâncias normais, obrigando Boruto e os personagens ao seu redor a trabalharem juntos contra um inimigo em comum. Eu já devo ter falado isso até em outro vídeo aqui. O desenvolvimento de personagens é uma faca de dois gumes. Maioria destas lutas apresentando as habilidades da nova geração, cheias de estratégia, trabalho em equipe, interação entre os personagens e tal, só foram possíveis porque alguém estava sendo controlado pelo Chakra Fantasma e a história teve um ritmo mais lento. Enfim, a resolução do mistério envolvendo o Nue e o Chakra Fantasma talvez tenha sido um banho de água fria para quem esperava algo diretamente relacionado ao Momoshiki ou ao Shin.
Mas o envolvimento da Raiz e a revelação de que a Sumire era responsável pelos incidentes são revelações que pegaram todos de surpresa, apesar de que, como vemos no episódio atual, descobrimos que o Nue e o Gozu Tenno estão relacionados a Kaguya. Quem teorizou que o Nue tinha algo a ver com os Otsutskis desde o começo estava parcialmente certo. Só que o fato de tudo não ter sido executado diretamente por Otsutskis deixou a situação mais imprevisível e interessante, criando várias dúvidas e incertezas durante todos os episódios a partir do episódio 10. E sinceramente foi muito melhor do que se tudo tivesse sido feito pelo Nue sozinho desde o começo. Sem falar que nos responderam algumas questões pendentes em relação aos planos do Danzo, nos apresentaram a verdadeira face da Sumire, uma personagem com habilidades espetaculares, e criaram uma brecha para que mais remanescentes da Raiz apareçam futuramente. O que talvez tenha gerado uma certa revolta em alguns é que suas teorias e expectativas acabaram não se cumprindo. Mas será que não pararam para pensar um pouco? Teria como Boruto resolver a situação se o vilão não tivesse algum tipo de relação ou afinidade com ele? E se fosse apenas o Nue, teria o mesmo impacto? Até podemos imaginar um cenário onde a Sumire estava sendo manipulada por outra pessoa e essa pessoa morreria se sacrificando ou sendo devorada pelo Nue, dando o desfecho dramático e violento que talvez muitos queriam. Mas o fato da Sumire ser convertida e sair viva dessa situação não iria mudar, até porque certamente ela é uma personagem muito importante no futuro, ainda mais agora que sabemos que o Nue e o Gozu Tenno são Ryujutsus criados pela Kaguya. Entendam que não é uma questão de o que queremos ou achamos melhor para a história, é uma questão do que se encaixa melhor na história que está sendo apresentada. Não importa se você acha clichê, se você acha repetitivo ou qualquer outra coisa. Às vezes, aquela alternativa que você não gosta, que você preferia que não acontecesse, é a única que faz sentido dentro de um determinado contexto. Agora, dando algumas últimas considerações, foi um excelente pontapé inicial para a nova série. Talvez não tenha sido nada tão intenso como o arco do País das Ondas, mas não era a intenção e nem o momento para um arco assim acontecer. O foco aqui foi o desenvolvimento e apresentação dos novos personagens, o que foi feito com uma qualidade surreal. E como fã, eu espero ver mais arcos assim, principalmente entre o momento em que eles se formam na academia e o conteúdo do filme, onde podem encaixar várias histórias mostrando como Boruto dominou suas naturezas elementais e toda a sua progressão até o nível que o vemos atualmente, quem sabe até mesmo aproveitando vários desses personagens que vemos no fundo do cenário e que não tiveram destaque durante o arco. De preferência mantendo toda a qualidade técnica que vimos aqui. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.